Olá, quem está falando aqui é o professor Itamar. Na aula de hoje nós vamos continuar as nossas aulas anteriores, que nós estávamos falando sobre deduções da receita bruta. Mais especificamente sobre a devoluções e abatimentos, que são contas redutoras das deduções da receita bruta. Então, para que nós possamos começar os nossos entendimentos sobre esse assunto, precisamos retornar a alguns conceitos que a gente viu na aula passada. O primeiro deles fala sobre o que é uma receita bruta. Então, a receita bruta nada mais é do que o total bruto vendido no período. Nela aqui estão inclusos itens que incidem sobre as vendas. Um deles é os impostos que incidem diretamente sobre a venda, que, como a gente já falou anteriormente, a empresa age como se fosse um órgão arrecadador do governo. Então, todos os impostos. Isso a gente até viu a contabilização na aula anterior. E também da receita bruta é subtraído itens que também são redutores da receita bruta. Uma delas é a vendas canceladas e a outra é o abatimentos ocorridos no período. Vamos entender cada um desses conceitos. O primeiro dele é o conceito de devolução, também conhecido como vendas canceladas. Então, o que são vendas canceladas ou devoluções? Quando as mercadorias voltam para o estoque da empresa por conta de serem devolvidas em função do desacordo comercial do pedido. Então, que envolve preço, que envolve qualidade, quantidade ou até mesmo avarias. Então, o comprador ele se sentiu prejudicado, ele devolve todo o material ou parcialmente ou parte desse material. Tem essa situação que a gente já falou aqui, que é a devolução pura e simples. Isso pode acontecer tanto no âmbito do varejo, assim como também do consumidor final. A gente vai falar das duas, na verdade mais a situação envolvendo o varejo devolvendo para o fornecedor e também o consumidor devolvendo para o varejo. Então essas duas situações podem ocorrer. Em algumas situações, que é o segundo item que a gente vai falar aqui, refere-se ao abatimento. A empresa vendedora, na tentativa de evitar devolução, ela pode propor um abatimento, então uma negociação. Olha, você não me devolve, ou devolve parte, que eu te compenso esse teu valor aí. Então, eu vou reduzir o preço que eu tinha acordado a princípio com você. Então, tanto a devolução como o abatimento aparecem reduzindo aqui da receita bruta do período na demonstração de resultado. Então, como a gente já viu, a exposição gráfica aqui da demonstração dos resultados do exercício, a primeira delas justamente é a somatória de todas as vendas, que seria a receita bruta. Então, é a somatório de todas as notas de venda ou prestação de serviço de um período, correspondendo aí ao valor bruto das receitas. Os impostos são aqueles que incidem diretamente sobre as vendas e são proporcionais ao volume de vendas. E a gente já viu que esses impostos são vários. Então, o ICMS, o IPI, o ISS, o PIS e o COFINS. Nós demos um enfoque maior até pelo ICMS, que tem caráter estadual. Agora nós vamos ver os abatimentos e as devoluções. Então, abatimento é o valor reduzido do preço da venda em mercadorias ou produtos com defeito ou até mesmo por desacordo comercial. Já a devolução é o cancelamento da venda, que por estar fora de padrão, também até mesmo pelos mesmos motivos que podem ocorrer no caso dos abatimentos. Vamos ver no detalhe isso agora. Então, como é que funciona a contabilização das devoluções? Aqui eu estou considerando quando a empresa recebe a mercadoria e devolve ao fornecedor sem obter o abatimento do fornecedor e sem fornecer abatimento ao cliente. Então, aqui é a devolução total. Eu não negocio nada com o cliente e não negocio nada com o fornecedor. Então, só lembrando que quando ocorrem os lançamentos iniciais das vendas, que vocês aprenderam nas aulas passadas, tanto dos impostos, quando ocorre a devolução, todos esses lançamentos vão ter que ser revertidos. E aqui tem alguns deles. Então, eu vou ter que reverter a receita de vendas contra clientes, se for no caso de vendas a prazo, custo da mercadoria contra estoque, que é a contabilização do custo, ICMS a pagar, ICMS sobre vendas, tudo isso aqui vai ser revertido. E até mesmo o ICMS a recuperar, tá? Então, a primeira contabilização que a gente vai fazer, e a gente vai demonstrar aqui, é a devolução das mercadorias de vendas a prazo. Então, eu estou revertendo, vai aparecer uma conta chamada débito em débito, né, chamado vendas canceladas, lá na DRE,
e outra conta a crédito enquanto receber no ativo. Então, eu reverti aquela venda a prazo, na proporção do que eu estou fazendo a devolução. Na sequência, eu faço a reversão de fornecedores, que é fornecedores do estoque da imposto a recuperar. Então, a conta que antes era acreditada, agora vai ser debitado estoque no ativo, aqui ele já está excluído do imposto a recuperar. Eu vou diminuir minha dívida com o fornecedor, então vai vir uma conta crédito no passivo. Depois eu também vou reduzir aqui o ICMS a recuperar. Então ele vai a débito dentro da conta do ICMS a recuperar, uma vez que ele já está a crédito. E eu também tenho que reverter na contabilização das devoluções os estoques versus o custo da mercadoria. Então vai crédito e custo da mercadoria vendida e débito para estoque. E eu também vou fazer a reversão do ICMS. Quando eu fiz a venda, ICMS sobre vendas, né, eu tenho lá o ICMS a pagar no passivo, que vai ser entrar a débito, vai reduzir essa obrigação que eu tenho na proporção das vendas, e o mesmo ocorre a crédito lá numa despesa, que é redutora das receitas brutas, e se chamar ICMS sobre vendas. Então vai a crédito ICMS sobre vendas na DRE. Vamos ver como é que funciona isso num exemplo de uma empresa bem simples, só para vocês terem uma noção de como vai ficar uma devolução de uma mercadoria nos razonetes. Então, o primeiro ponto eu estou fazendo a integralização de capital por sócios, 2 sócios, em dinheiro. 5 mil cada um, 10 mil. Entrou 10 mil no caixa, débito, crédito, 10 mil em capital social. Fechei total de ativo 10, passivo 10. Na sequência, comprei mercadoria a prazo, com uma contabilização aí de 15% na compra do imposto a recuperar. Então aqui eu tenho que considerar a compra dessas mercadorias, mas tenho que me creditar 15% do valor dessa compra. Então o que eu vou fazer? Fornecedor, eu vou a crédito de 6 mil, vai a débito de estoque o valor de 5.100. Então aqui é os 6 mil menos os 900, que é 15%, que é o imposto a recuperar. Percebam que nessa situação aqui o ICMS a recuperar, somado com os estoques, os dois valores a débito, fecham certinho com os 6 mil de fornecedores que está a crédito. Na sequência eu faço venda a prazo de 7 mil, ao custo de 3.400. Aqui eu estou contabilizando o ICMS na venda, 15%. 15% dos 7 mil vai me dar os 1.050. Como é que eu faço essa contabilização? Não é diferente do que a gente já viu. Primeiro, a contabilização da venda a prazo, 7 mil a débito, contra receita de vendas a crédito de 7 mil. Agora vamos contabilizar o custo da mercadoria, 3.400 de custo da mercadoria, contra crédito de 3.400 no estoque. Vou fazer abaixo do estoque desses 3.400. E, por último, a contabilização do ICMS sobre vendas de 15%. Então, eu tenho ICMS sobre vendas na minha DRE não, a minha despesa, né, mais propriamente dita, de 1.050, contra ICMS a pagar no passivo, que vai entrar a crédito de 1.050. Agora entra o processo de devolução. Até os níveis anteriores a gente já tinha visto em aulas passadas. Agora eu estou colocando aqui a condição de que o cliente ficou insatisfeito com o produto e pediu devolução. E o valor dessa devolução, que inclusive no exercício que vocês têm no AVA vai ter quantidade de unidades, aqui eu já estou colocando o valor para facilitar o nosso entendimento. Então, no total deu 2.800 esse retorno. Então, eu tenho que considerar que o nível de retorno foi 2.800 de mercadorias vendidas, retorno para o estoque de 1.360 e baixa no custo do custo e do ICMS sobre vendas de 420. Então percebam que eu estou agora aqui fazendo a contabilização da devolução como um todo e também dos custos envolvidos e também do ICMS sobre vendas. Vocês vão perceber também que isso vai gerar um impacto no ICMS a recuperar. Vamos fazer toda a contabilização? A primeira delas é a contabilização das vendas canceladas. Então, 2.800 vai entrar débito contra as duplicadas a receber. Aqueles 7 mil que eu fiz a venda lá, vou tirar os 2.800 que foram as vendas que eu cancelei. Agora, eu vou fazer o retorno para o estoque. Então, vou debitar o estoque. Então, vai entrar aqueles itens que foram devolvidos do cliente.
e vou reduzir do custo da mercadoria. Na sequência, eu faço as contabilizações do ICMS. Primeiro deles, vou reduzir o meu ICMS a pagar em 420 contra ICMS de vendas, né, sobre vendas de 420. E por último, eu faço aí a contabilização da redução da dívida com o fornecedor em 1.000 e a reversão dos estoques, que também tem um impacto nos impostos a recuperar. Então, como é que eu faço aqui a contabilização da redução do fornecedor? Percebo que no primeiro eu fiz a devolução com o meu cliente, agora eu estou devolvendo para o meu fornecedor. Essa contabilização como é que fica? Então, 1.000, já não devo mais 1.000 para o meu fornecedor, estou revertendo o lançamento de parte daquele item que eu comprei com o fornecedor, e eu vou reverter no estoque 850, sendo que parte dele, igual eu fiz na aquisição, eu vou reduzir lá do imposto a recuperar. Então já não tenho mais os 900 de imposto a recuperar, eu vou ter justamente a diferença, 900 menos os 150. E também eu vou ter que fechar o balanço aí no final. Então aqui nós já temos, considerei que eu fiz a venda de volta, fiz a venda e depois teve a devolução do cliente e eu devolvi para o fornecedor. A devolução de uma forma plena, né? Como é que ficou meu balanço? Aqui eu vou apurar o meu resultado. Cheguei ao balanço patrimonial, minhas contas de resultado, fiz o confronto de receita com despesa, zerei minhas contas de resultado, né? Fiz a apuração do resultado do exercício, o AR, e a partir de agora eu tenho o capital mais esse resultado que foi obtido aqui, inclusive considerando as vendas canceladas. Perceba que na parte de despesas eu vou ter custo, ICMS sobre vendas e as vendas canceladas. Essas vendas canceladas, elas não apagam da contabilidade, elas ficam registradas. Nessa confronto, eu vou chegar aqui a um resultado do período, para o nosso exemplo, de 1.530. Então, a partir desse momento, eu tenho um novo passivo de 17.160, que fecha com o meu ativo também de 17.160. E tenho também um novo patrimônio líquido, que passa a ser 11.530. Agora eu quero chegar aos resultados do período. Aqui então na tela anterior vocês viram que o balanço fechou certinho. Contas de ativo, passivo, fornecedor, imposto de renda a recuperar, a recolher. E o meu novo PL, que a gente já falou, foi 11.530. Agora eu quero demonstrar o meu resultado. Então aquele 1.530, como que ele foi apurado, né? Então eu vou fazer aqui a comparação dos 7.000 contra os 5.470, que foi todos os despesas e custos que eu tive no período. Então eu vou fazer como é que isso aqui ficou apurado. Então, no final do período eu cheguei a uma DRE de vendas brutas de 7.000, o ICMS sobre vendas já ajustado para 630, vendas canceladas de 2.800, as vendas líquidas passaram a ser 3.570, o custo da mercadoria 2.040, meu lucro bruto 1.530, não tive despesas operacionais, cheguei a um lucro do período, lucro do exercício de 1.530. Então aqui eu considerei todas a contabilização da compra e depois eu considerei também a devolução do cliente para a empresa e da empresa para o fornecedor.